Exemplo de empresa que operava era parte make to order, feito sob encomenda, parte make to stock, feito para estoque. E aí um parênteses aqui, eu sempre trago essas siglas aqui para vocês, porque aí vocês começam a ter mais contato com isso. Muitos de vocês já conhecem, mas vocês começam a ter mais contato, mas cuidado ao usar estas siglas em inglês quando vocês estiverem trabalhando, tá? Muito cuidado, porque o seu papel, o principal papel é fazer a outra pessoa entender o que você está falando. Se você enfia uma sigla lá, MTS, ou MTO, OEE, se você coloca essas siglas aí na discussão, a outra pessoa não vai entender. Então, cuidado, tá? Simplifica. Eu sempre trago a sigla, trago a tradução e explico o que é. E eu estava falando sobre prazo de entrega, né? Eu ia trazer um exemplo. Era uma operação que tinha itens feitos para estoque, feitos sob encomenda, atendia a indústria farmacêutica, super crítico, um processo muito crítico, e a gente conseguiu estabelecer um processo de promessa de prazo de entrega. E ele não era estável. Isso que foi incrível e funcionou. Ele não tinha, para esse produto aqui são 10 dias de promessa, ou para esse produto aqui são 7 dias, ou para esse são 15 dias. Ele não era estável, ele era instável. E os prazos variavam de acordo com a ocupação da fábrica. E funcionava muito bem. Mas por que funcionava muito bem? Porque tinha alinhamento com o time comercial, tinha proximidade, a gente estava o tempo todo conversando. E aí o que acontecia muitas vezes? Chegava um pedido, X, aí esse pedido, ele tinha, por exemplo, uma promessa de entrega de 27 dias. Tá? Ele passava por um processo, já falo sobre esse processo de avaliação da promessa de entrega, 27 dias. Ok? Mas 27 dias não dá, o cliente não aceita e tal, tá. Ó, eu tenho mais estes outros 4 pedidos que estão antes desse. Será que tem algum desses 4 pedidos que dá para negociar com algum cliente porque a gente faz a troca? Isso funcionava super bem, porque na maioria dos casos tinha como trocar, tinha como alternar ali os produtos, ou tinha como alternar em uma outra máquina. Era sempre possível resolver esse tipo de problema. Sempre possível, porque tinha diálogo, tinha negociação, tinha alinhamento, tinha visibilidade. No caso nessa operação, a gente tinha um alinhamento toda segunda-feira, eu lembro muito claramente. Toda segunda-feira à tarde tinha um alinhamento com todos. Inclusive, era uma operação que abastecia centros de distribuição que ficavam em outros países aqui da América Latina, e aí os responsáveis por esses países participavam também, porque eles dependiam do envio dos produtos, né? Eles eram centros de distribuição, dependiam dos prazos, dependiam de formação de container para poder enviar, formação de carga. Então, prazo de entrega para esses centros de distribuição também estava ali no bolo do prazo de entrega para outros pedidos. E com eles também tinha negociação. Quanto que você tem de estoque desse produto aqui? Não dá para postergar, porque eu tenho esse outro cliente que quer aqui no Brasil e tal. E funcionava muito bem. Mas muito bem, funcionava redondo. E aí, qual a consequência disso funcionar redondo? É que mesmo com demanda instável, que é o ponto aqui da live, mesmo com demanda instável, era possível ter uma eficiência de produção altíssima, e um custo de transformação muito baixo, porque funcionava muito bem tudo isso. Volumes de produção altíssimos. Eu lembro de bater recorde. A gente media produção em unidades, batendo recorde de produção em unidades, mesmo com uma eficiência de produção alta. Então funciona, tá? Mesmo com uma demanda instável. E eu ia falar sobre o processo de promessa de entrega, que é algo que é fundamental que você construa isso direito. Tá? Eu não estou falando aqui por mim, eu tô falando aqui por 2 pontos, tá? Primeiro, a minha experiência, tá? Funciona. E outra, eu falei que eu li o artigo aqui da Oliver White. Tipo, no artigo está escrito exatamente isso. Exatamente isso. O seu processo de promessa de entrega, quando você tem uma demanda instável, ele tem que funcionar muito bem. Como que ele deveria funcionar? Tá, eu vou falar da forma mais manual possível, que funciona, dependendo do porte da operação que você tem, funciona esse processo. E funciona melhor do que muito processo automatizado. É um pedaço de papel, literalmente um pedaço de papel, um pedido. Eu não sei se no modelo home office isso não funciona, mas no modelo físico funcionava assim, era um pedaço de papel. O time comercial imprimia o pedido, tá? Tinha o cliente, código do produto, descrição do produto, tinha um pedido.
tinha data de colocação do pedido, data de necessidade do cliente, para quando o cliente queria, e tinha um campo ali, data de promessa de entrega. Aí esse pedido, fisicamente, ele descia para o time de planejamento. O que o time de planejamento fazia? Abria todo o sistema, abria ali o sistema de sequenciamento de produção, tinha um sequenciamento de produção de longuíssimo prazo, tá? Longuíssimo assim, deixa eu falar o que é longuíssimo prazo para um sequenciamento de produção. Sequenciamento de produção que em muitos casos estava para 30 dias, 35 dias, 45 dias, então a produção já estava toda sequenciada ali direitinho. Aí esse pedido que chegava, ele era avaliado com base no sequenciamento de produção. Ah, dá para encaixar nesse momento aqui. Encaixava. Ah, esse outro aqui dá para encaixar aqui. Esse outro dá para encaixar aqui. E aí, um outro ponto, tá? Que é muito crítico. Cuidado seríssimo que você precisa tomar. Nesse caso, vamos supor que eu tivesse ali 10 itens no pedido, tá? E aí eu tenho um item que a promessa de entrega é de 14 dias, o outro eu tenho entrega imediata, o outro imediato, 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 o outro, sei lá, 15 dias. Claro que o que eu vou falar aqui é numa situação que a operação já estava redonda, já não dependia da correria para conseguir ter o faturamento, tá? Então, cuidado, eu vou colocar bem com um cuidado enorme esse exemplo que eu vou dar aqui. A promessa de entrega, ela era feita de acordo com o último prazo. Porque o que acontece? Se você faz isso dessa forma, depois você pode receber um outro pedido, tá? Aí o cliente aceita esse último prazo porque ele quer receber tudo de uma vez, ele não quer receber picado. Então você tem um item que está com prazo de entrega mais alongado, coloca tudo no mesmo prazo, o pedido inteiro vai para esse prazo de entrega. Aí o outro item, se algum outro cliente coloca um pedido de um desses 10 itens aí, ele pode ser entregue antes, porque você vai ter espaço ali na sua produção. Você não precisa jogar para frente. Porque você vai ter espaço, porque você já fez uma promessa um pouco mais alongada desse pedido especificamente. E aí, esse sequenciamento de produção, claro que ele também estava conectado com o planejamento de materiais, diretamente conectado. Então, na hora de fazer a promessa de entrega, já avaliava capacidade de produção, tem capacidade, e avaliava material. Por que era importante avaliar material nesse caso? Porque nesse caso, eu vou se eu não me engano, 90% dos insumos eram importados. Eu já passei por duas operações, uma onde 80% dos insumos eram importados, e nesse caso acho que era 90% dos insumos importados. Em uma operação, tinha um hub na Europa, que o hub é um centro ali de recebimento dos insumos, porque tinha muito fornecedor espalhado pelo mundo, aí ia tudo para esse hub, concentrava nesse hub e mandava para o Brasil. Nesse caso, era um hub que ficava nos Estados Unidos. E aí mandava todos os materiais para esse hub e aí depois mandava para o Brasil. Claro que os volumes menores, né? Os volumes maiores vinham direto dos fornecedores. Então, como que você faz esse processo de planejamento funcionar, ter prazo de entrega curto, ter o dimensionamento de capacidade e ainda conectar com o planejamento de materiais? Então, estava tudo integrado. Quando você faz isso de forma integrada, você faz uma promessa de entrega assertiva.